Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Agora sim. Boa tarde, gente. Boa tarde, tia Verônica. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos com um probleminha aqui, que eu estou com alguns alunos caindo a conexão, então eles caem, caem, volta, ainda está faltando alguns alunos, mas a gente vai seguir porque alguns não estão conseguindo retornar, tá? Então eles estavam ansiosos, aguardando por esse momento, então estamos aqui com o professor de História, É isso aí. professor Enéas de História, para a gente aproveitar esse momento e aprender um pouquinho mais da história da nossa cidade, tá? Primeiro eu queria agradecer você, Verônica, pelo convite, agradecer aí as crianças, espero que vocês gostem da aula. Eu só ia falar uma coisinha aqui, tá? Verônica, eu não estou acostumado com o Google, tá? Então, eu não sei se eu preciso de alguma habilitação sua para eu compartilhar a tela, ou você sabe como Eu funciona? acho. Então, porque na verdade essa plataforma que a gente usa, Plural, eu acho que está habilitado já, porque a outra professora, quando entra na minha aula, ela consegue compartilhar, tá? Então, fique à Então vontade. tá bom. Caso você não consiga, de repente, se der algum problema, você pode me enviar o link que eu abro aqui para compartilhar, tá? Tá, eu vou ver então o que eu preciso fazer aqui. Eu uso o Zoom, aí com o Zoom hoje eu já Mais tô indo acostumado, bem. né? Mas É vamos que lá aqui, então. essa plataforma aqui que a gente usa é da Plural, né? Que é o material didático que a escola trabalha, então Sim. eles disponibilizam, né, a plataforma. Gente, vamos, enquanto o professor está tentando descobrir, se apresenta, fala quem é quem aí pro professor. Quem é quem aí, gente? Quem é quem? Vamos lá, Quem Diogo, começa? fala aí. Diogo, começa. Oi, Diogo. Alice, fala aí, você, oi, pro professor. Meu nome é Alice, eu tenho 8 anos de idade e faço aniversário dia 8 de janeiro e nasci em 2012. Olha só, completo aí. Pedro, Eu sou o Pedro, tenho 8 anos, nasci em 15 de maio de 2012. 15 de maio de 2012. Muito Pietro, bem. Quem mais? Pietro, Oi, meu nome é Pietro dos Santos Barcelos. Eu nasci em 8 de março de 2012 e eu tenho 8 de 8 março. anos. Nossa, eu sou de 12 de março, viu? pertinho do tio, tá vendo? O tio faz 12 de março. Só. Gustavo. Meu nome é Gustavo, Aí. nasci em 2011, em junho, dia 13. Uhum. Que legal. E tenho 9 anos. 9 anos. Aí, Sofia Dias, que eu tenho duas Sofias na classe, tá? Mas só tem uma aqui. Sofia Dias, se apresenta aí pro professor. Oi, meu nome é Sofia Dias e eu nasci em 2012 do 4. Aparece na câmera agora pro tio ver quem você é. Aê! Aê, menina bonita, aí não fica se escondendo. Deixa aberta a câmera pro tio ver aqui. Isso, deixa a câmera aberta para a aula. A tia explicou isso para eles já, né? Deixa essa câmera aberta durante a aula. Deixa eu ver aqui. Acho que eu descobri. A tia tá vendo aqui. Vamos ver se ele consegue voltar. Vou chamar ele. Compartilhar uma guia do Chrome. Será que é essa aqui? Isso, é isso mesmo. Tem os 3 pontinhos ali na lateral e você consegue compartilhar assim. Aqui eu tô vendo que eu consigo compartilhar as abas da internet, mas não é isso que eu quero. Eu quero compartilhar o meu PowerPoint. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. 3 pontinhos. Layout, ativar configurações, uma reunião. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou te mandar. Para abrir aqui, né?
Abri aí. Ok. Deixa eu ver se isso aqui dá. Ah, achei. Achou? Acho que eu vou conseguir, tá? Deixa eu, Tá bom, eu vou vamos lá. mandar aí vocês me falam se estão vendo, tá? Tá bom. Veja se apareceu aí para vocês. Tá aparecendo já, Enéas. Tá Então carregando. deixa eu dar uma maximizada aqui. Só que aí eu não apareço, né? Não aparece. A gente está te vendo aqui no cantinho, mas eu acho que você não consegue ver a gente quando está compartilhando a tela. Tá bom, então. Mas eu tô aqui, tá? Então, assim, olha, eu vou contar um pouquinho. Eu não escolhi falar de muita coisa, senão não dá tempo. Mas eu vou falar de 2 pontos aqui da cidade de Santos, tá? Não é muita coisa, mas eu pedi para todo mundo prestar atenção, porque no final eu vou fazer algumas perguntas para quem. Eu quero ver quem consegue acertar. Pode ser? Vamos lá? Estão prontos? Estão prontas? Sim. Sim. Oba, então vamos lá, tá? Sim. Gente, olha, eu já me apresentei aí, tá? Sou o professor Enéas. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da história de Santos. Eu vou falar de 2 coisas, tá? Uma das coisas que eu vou falar, que é um ponto muito importante da nossa cidade, eu vou falar sobre a história desse local aí, é o famoso Porto de Santos, tá, gente? Que é o maior porto da América Latina. Olha só, o que é América Latina? Eu trouxe esse mapinha para vocês olharem aí. Eu acho que todo mundo aqui consegue identificar aonde está o Brasil, né? Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse também, quando eu fico mexendo assim? Dá sim, Enéas. Então, olha só, né? Aqui tá vendo que é o Brasil. Eu acho que o Brasil já é um mapinha mais conhecido, né? Não é segredo nenhum. E a América Latina é tudo isso que está em verdinho aqui. Então, olha só. O Brasil é um país muito grande. Só o Brasil já é grande. Imagina toda a América Latina, maior ainda. E se a gente for parar para pensar, todos esses lugares aqui são cercados por mares, por oceanos. Então, é muita água. Aí você imagina que, em meio a todo esse tamanho de terras do Brasil e de outros países, o maior porto que tem na América Latina é o Porto de Santos. Então, não importa se você está em qualquer outra parte do Brasil, se você está na Argentina, se você está no México, se perguntarem qual que é o maior porto daqui, de toda essa parte verde, é lá na cidade de Santos, tá? Então, às vezes a gente passa por lá e fala, é só mais um lugar da nossa cidade. E a gente não tem a noção do como que isso é grande quando o mundo inteiro olha aqui para a gente, né? Então, é uma referência não só para a cidade, mas para todo mundo, o Porto de Santos, tá? E eu vou falar para vocês por que ele é tão importante antes de falar da história dele, tá, gente? Olha só, né? Eu trouxe essa imagem aí para vocês, uma imagem vista de cima aqui de Santos, para a gente ter uma ideia de como que é importante esse lugar aqui, gente. Vocês sabem que o Brasil vende produtos para outros países e também compra produtos de outros países. Como assim o Brasil faz isso? Talvez alguns de vocês já tenham feito isso, a família de alguns de vocês. Eu vou comprar um videogame importado, um celular importado, uma roupa. Depois eu até vou perguntar, né? Se alguém já comprou pela internet algum produto importado. Se alguém quiser me interromper depois e falar, eu aqui, fique à vontade, tá, gente? E então, os brasileiros compram produtos que vêm de outro lugar, mas também vendem para fora. E a gente pergunta, como que eles chegam até o Brasil? É de avião? Pouquíssimas coisas, tá, gente? A maioria das coisas que chegam no Brasil vem de navio. E de cada 3 produtos que todos os brasileiros compram, pelo menos um deles vem através do Porto de Santos de navio, tá?
de navio. Então, é muita coisa se a gente for pensar no tamanho do Brasil. Você imagina, né? Pessoas que vivem lá no interiorzão do Brasil, longe, tudo passa aqui pelo Porto de Santos. Os navios, eles vêm de longe, né? Eles chegam aqui passam aqui na frente da praia, por isso que acho que vocês já foram para a praia e já viram quantos navios que tem ali quando a gente olha para o mar, né? Então, eles vêm, eles entram aqui nesse canal e aqui eles param nos famosos cais, que eu vou explicar já melhor isso daí, descarregam tudo que vem de fora e carregam aqui com os produtos do Brasil para levarem para outros países. Tudo bem? Estão acompanhando, gente? Sim. Gente, quando o professor está apresentando o PowerPoint, que nem a tia Verônica, a gente não consegue visualizar vocês. Então, quando o professor perguntar, vocês respondam sim, porque senão ele não consegue ouvir, tá bom? Eu não estou vendo, eu só estou ouvindo vocês, tá? Depois eu vou liberar para ver vocês de novo, mas por enquanto eu só estou ouvindo. Então, fala tudo bem? Fala tudo. Combinado? Tá bom? Ok, combinado. Tá bom? Então responda quando o professor perguntar. Ô, professor. Tá bom, gente? Oi. Mas tudo isso ainda acontece hoje em dia, mas o coronavírus, isso foi cancelado? Toda essa viagem? Boa pergunta, muito boa a sua pergunta, viu? Na verdade, não. O porto ele continua funcionando. Você sabe que muita coisa parou de funcionar, né? Algumas coisas pararam de funcionar, outras coisas continuaram funcionando, mas em horários reduzidos. Mas o porto, ele não pode parar, porque imagina só, o Brasil, por exemplo, importa combustível de outros países. O Brasil produz combustível, mas não é suficiente. Então, o Brasil importa combustível de outros países. Já pensou se parasse o porto e não chegasse combustível? Os carros não iam poder andar, os caminhões não iam poder andar, e aí ia ser pior ainda, né? E por que isso é importante? Carro, caminhão andando. Porque são eles que transportam a comida que chega na nossa mesa. Para a gente é muito fácil, né? A nossa mãe, o nosso pai vão no supermercado, eles fazem a compra, enchem o carrinho. Mas para a comida chegar no supermercado, e quando eu falo comida, não é só arroz e feijão, é todas essas coisinhas que a gente gosta, né? É bolacha, tudo isso daí é transportado por caminhões, por outros veículos, então. Então, para que eles possam se locomover, precisa de combustível. Para ter combustível suficiente, tem que chegar de navio e chegar lá no Porto de Santos. Se fechar o porto, aí para de vez o país inteiro. Então, tem algumas coisas que não podem parar, né? Remédio, por exemplo, que vem de outros países. Imagina quem está doente, que depende de remédio. Às vezes é importado. Então, o porto continua funcionando, tá? Muitas coisas pararam, mas o porto não. O porto tá com tudo ainda. Basta dar uma passadinha na frente da praia que a gente vai ver, mais uma vez, né? Aquele monte de navio que chega e sai ali do mar. Eles não, a maioria não é navio de passeio. Os navios de passeio, sim, esses pararam. Mas esses que trazem produtos para comprar e vender continuam funcionando. Tudo bem? Professor. Oi. Meu tio, ele Pode falar, estou ouvindo. cortando o carro. Seu tio trabalha no porto? Ele não parou de trabalhar. Cortando o carro. O que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte, o porto ele continua funcionando, mas, por exemplo, algumas pessoas que trabalham lá, dependendo do serviço que faz, elas tiveram os seus horários reduzidos. E dependendo, algumas pessoas, elas até foram dispensadas. Mas a maioria das pessoas, imagina, que carrega as coisas, que descarrega, essas continuam trabalhando, tá? Professor Enéas, Alice está com a mão levantada. Vem aqui, só um minutinho, um de cada vez. Alice está com a mão levantada aqui há bastante tempo, sem chamar.
Fala isso, pode falar. Eu não tô vendo, Eu mas pode posso ir no falar. banheiro rapidinho? Rapidinho. Vai lá, Alice, rapidinho. Gente, eu vou passar aqui, tá? Pro próximo. Oi? O meu avô, ele não consegue mexer o braço. Ah, é? Sim, O que aconteceu com ele? eu acho que, não sei. É, coitado, não? Ó, o professor. Ele fica assim. Tá. Gente, eu vou passar aqui, tá? Vou passar aqui pra gente ver como que era o Porto lá no comecinho dele, tá, gente? Olha só como que era antigamente isso daqui, tá? E agora, presta atenção aí, tá, gente? Porque eu coloquei algumas informações aí e depois eu vou fazer pergunta. Aí eu quero ver quem é que vai acertar, tá bom? Olha só, gente. O Porto de Santos, por muito tempo, ele só tinha aquela água ali, tá? Entrava navio, saía, mas era completamente, assim, como eu vou falar, complicado para você descarregar as coisas, carregar os navios, até que nesse ano aqui, olha só quanto tempo faz, 1892, faz muito tempo, gente, foram construídos, os primeiros cais, né? O que são cais, gente? Eu não sei se alguém sabe aqui me dizer, tá? Mas olha só, não sei se vocês conseguem ver aqui pela setinha. Tá vendo essas? Parecem umas pontes que tem aqui sobre a água, de madeira, aqui onde eu estou passando. Vocês conseguem ver, né? Sim. Esses aqui são os cais. O que é isso, gente? Então, o navio chegava e eles descarregavam a mercadoria, colocavam em cima dessas pontes aí, que são os cais, tá? As pessoas iam lá, pegavam as mercadorias com a mão e traziam para a cidade. E para levar para o navio, a mesma coisa. Foi a partir desse momento, tá? Em 1892, quando foram construídos aí bastante, né? 260 metros de cais, o porto começou a funcionar de vez. E aí começava a ser um dos maiores portos já da América Latina, como eu tinha falado. Tudo bem? Ó, eu vou seguir aqui, tá bom, gente? A pergunta que eu vou fazer para vocês, eu quero ver se alguém sabe, tá? O Brasil vendia muitas coisas para outros países, muitos produtos saíram daqui do Brasil. Eu quero saber se alguém sabe qual era o produto que era mais vendido, que saía do Brasil e ia para outros países. Eu sei. Alguém tem ideia? Quem que é? Eu não estou vendo. Quem que está falando? Pietro. Eu tiro. Fala aí, então. Ju, O que o Brasil vendia? Eu acho que é comida. alimentos. Comida, alimento. Ó, Comida. é mais ou menos, tá? É uma coisa que é plantada. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eu sei que é uma coisa que a tia Verônica adora e eu também adoro. Frutas. Animais? Não, é coisa que é plantada. Gente, Fruta. é uma coisa que vocês vivem vendo que a tia bebe bastante. Vira Que eu coloco bebida, bom dia. Água. Água Não, plantada, água a gente não planta, é uma coisa que a gente planta. Uma coisa que a gente gosta de tomar de manhã, adulto toma bastante, né? Aê! Muito bem, café. Olha só, gente. No mundo inteiro, todo mundo queria tomar um café brasileiro. Olha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, todo mundo adorava café, mas eles falavam, não existe café igual o do Brasil. O café do Brasil é o melhor que tem, é o mais saboroso. Então, o Brasil vendia muito café, e esse café todo que era produzido no Brasil passava lá pelo Porto de Santos e depois ia embora de navio para outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos tomavam muito, os americanos, né? Os norte-americanos tomavam muito café aqui brasileiro. Eu adoro, a tia Verônica gosta, eu sei que tem mais pais e mães aí que devem gostar, que devem tomar muito café. Eu imagino que vocês são mais do
do leite com Toddy, do leite com Nescau, né? Alguém tem alguma pergunta? Muito bom. Professor, Oi. a minha irmã e minha mãe, elas adoram beber cappuccino. Cappuccino vai café, né? Cappuccino é uma mistura que vai café, vai leite, vai chocolate, vai canela, e daí Professor? vira cappuccino. Muito bom. Oi. E na China? Na China, se eles tomam café também? Tomam, mas na China, eu vou falar para você, eles preferem chá. Inclusive, a China é um lugar que produz muito chá para vender para os outros países. Eles gostam de café, mas lá a bebida favorita deles é o chá. China é muito famosa por vender chá. Tudo bem? Sim. Maravilha. Gente, olha só. Isso aqui é uma outra coisinha que eu vou falar agora, tá? Muito café passava pela cidade de Santos. Mas, eu não sei se vocês sabiam que o café não era plantado em Santos. Olha só que coisa, né? Muito café entrava e saía do Brasil passando por Santos, mas o café não era plantado em Santos. Por que não era plantado em Santos? Porque a terra aqui de Santos, ela não é boa, nem o clima, né? Esse calor com umidade que tem aqui no litoral, ele não é bom para o café. Então, essas plantações de café que eu tenho aqui, elas eram plantadas no interior do estado de São Paulo, tá? E aqui eu trouxe duas imagens. Uma é uma foto, a outra é um desenho. Na foto que está aí, são pessoas que vieram da Itália para trabalhar nas plantações de café lá no interior de São Paulo, tá? E na imagem, que é um desenho, está sendo representado os escravos que vieram da África, que plantavam e que colhiam café também. E depois, todo esse café, né? Olha só, ele saía lá do interior. E olha o que foi feito para o café chegar em Santos, no Porto de Santos. A famosa estrada de ferro, linha de trem. Não tem trem também aqui em Santos, né? Que passa ali pelo Porto? Não sei se alguém já viu os trens que chegam e que passam por lá. Muitas vezes. Alguém mora ali por perto daquela região, gente, ou não? Sim. Sim. Eu, Diogo. Todo mundo. O Diogo também. Vocês já devem ter visto, né? Os Eu trens. moro muito perto do porto. Muito perto. Então você deve ouvir tanto o barulho das buzinas dos navios, quanto dos trens que passam por lá também, né? Eu também moro perto do porto. Também mora perto do porto? Sim. Então, aí, lembra que eu falei, né? Eu Hoje ouço o barulho dos navios. os navios, eles fazem um barulho enorme na hora que chegam. Eu falei que tem muito caminhão hoje em dia que chega para lá. Mas na época, tá lá em 1890, 1900, não tinha nem sequer sido inventado ainda o caminhão. Então, os produtos vinham, o café que eu falei, ele vinha de trem e descia a serra, tá vendo? Aqui o café, aqui é a Serra do Mar, tá? Que vem lá de São Paulo. Tudo isso aqui, o trem passava por aqui, onde eu estou passando a setinha, e ia até chegar no Porto de Santos, aonde ele era descarregado, e aí sim, né? Era descarregado, chegava aqui no cais, onde eu estou mostrando, e depois ia embora para outros países. Opa! Olha um outro ponto da cidade aqui que talvez alguns de vocês conheçam, tá? Não sei se todo mundo já foi para lá. Mas Eu conheço. Conhece? É o Museu de Café. O Museu do Café. Professor, eu já fui lá. Já foi também? Eu também. Já, Também? é muito legal. Sofia Dias, eu também. 20 vezes. Olha que legal, Eu né? também. Eu nunca fui lá, mas eu já conheço. Já até fiz Nunca? desenho. É mesmo? Eu conheço e eu sei, já entrei. Vocês sabem que o Museu do Café, olha quando ele foi inaugurado, hein? Oi? Eu já tomei o café de lá. Gente, Nossa, é uma delícia. Eu também. Gente, deixa o Gu. Né? Deixa o Gu falar com o professor, que ele tá chamando aqui e, e a gente não tá ouvindo. Vai, Gu, pode falar.
Ô tio, Fala, Du. meu avô, Manu, Seu vô? tio, meu avô, ele trabalhava em containers, em navios. Teve um dia que ele estava andando de moto e se machucou todo. Nossa, que coisa. Ele capotou com a moto? Ô tia, Sim, ainda estava com meu tio. Olha só. Ainda estava com meu tio. É perigoso, né? Mas hoje tá tudo bem com ele, Ficaram né? internados. Ficaram internados depois. Mas ele vai ficar bom, viu? Só que agora ele já está melhor. Ah, que bom. Então tá bom. ô tia Verônica, Ele recupera. Oi? Oi, Pedro. Oi, Pedro, pode falar. você falaram pra todo mundo ligar a câmera? Tinha, falei, mas é que tem alguns que estão travando. Quando o professor Enéas acabar de explicar e for conversar com vocês, ele vai conseguir olhar para vocês. Agora ele não consegue. Daí, para todo mundo abrir a câmera de novo. Só uma outra pergunta, se eu entendi direito. Vocês estão me vendo, né, gente, ou não? Sim, dá para ver. A única Maravilha. A única coisa que acontece aqui é que quando a gente apresenta a tela, a gente não consegue ver as crianças. Entendi. Esse é o problema. Entendi. Tá. Olha, eu não sei se é sorte de vocês estarem me vendo, né? Porque ver essa cara feia aqui também ninguém merece. Mas logo eu volto aqui para conversar com vocês e eu vou ver vocês também. Vocês são muito mais bonitos, tá, gente? Olha só, gente. Tio, O Museu do animal de Café, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esse lugar aqui e depois eu volto a abrir para perguntas, tá, gente? Sabe que o Museu do Café não chamava Museu do Café. Olha o nome que tem aqui, tá? Chamava-se Bolsa do Café. Mas, gente, presta atenção. Não tem nada a ver com aquela bolsa que mulher carrega ou que tem gente que chama mochila de bolsa. Não é nada disso, tá? Por que tem esse nome Bolsa? Para dizer a verdade, é igual, por exemplo, sabe? Coisas que tem uma palavra que tem vários significados. Tem aquele banco de dinheiro e tem o banco que a gente senta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É a mesma coisa. Tem a bolsa do café e tem a bolsa de carregar. São duas coisas com a mesma palavra, mas o significado é outro, é diferente. Por que foi feito esse prédio aqui, né? Essa bolsa do café? Quando foi feito, não era museu, virou museu depois. E, gente, olha só, presta atenção que eu vou fazer pergunta depois, tá? Olha o ano que foi inaugurado esse prédio, em 1922. Presta atenção nessa data aí, tá? Olha só, o que era isso, gente? Então, imagina assim, tinha lá os donos do café, os donos das fazendas que plantavam o café. Os consumidores, os clientes lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, eles chegavam e perguntavam para os brasileiros, mas por quanto você vende o seu café? Aí o brasileiro falava, vou imaginar um valor aqui, tá? Olha, eu vendo aqui um saco de café por R$20. Aí os americanos falavam, não, mas o seu tá muito caro, eu vou comprar do outro fazendeiro. Aí outro fazendeiro falava, o meu eu vendo por 15. E aí eles iam discutindo o preço. Aonde que eles faziam isso? Era nesse lugar, na Bolsa do Café. Então, era um lugar, gente, tá? Passando a tela aqui, quem já foi lá deve conhecer. Para quem não foi, gente, isso aqui é uma foto. Essa foto que está do lado direito aí de vocês, deixa eu ver se eu consigo passar a setinha aqui, ó. Tem um monte de banquinho aqui em volta desse chão bonito que está aqui, tá? Nesses banquinhos sentavam os compradores e os vendedores de café. E lá eles iam negociando o preço. Era isso, para isso que foi feito esse prédio, tá? A Bolsa do Café era um lugar para negociar. Ali o preço era, é mais caro, é mais barato, compra o meu, não compra do outro. Então, às vezes, o café subia de valor, às vezes ele descia. Nunca era o mesmo preço. Sempre era discutido por quanto as pessoas iam pagar do café brasileiro. E aí você pode perguntar, nossa, mas precisava construir um prédio para discutir o preço de café? Para você ter uma ideia do quanto que o
Brasil vendia de café. Era muita coisa mesmo, não dá para ter noção hoje em dia, tá? Quem são essas pessoas aí, gente, que está na foto, tá? Isso aqui são alguns fazendeiros que eram donos de café, de fazenda de café, e que vinham aqui para Santos quando era para comprar desculpa, quando era para vender o café deles para os estrangeiros, tá? Então, e olha só, gente, era tudo vendido em dólar, né? Moeda americana, era vendido o café brasileiro. Então, aquele prédio que alguns de vocês já foram, que é o Museu do Café, não era museu, ele era a Bolsa do Café. Era feito para discutir quanto que as pessoas iam pagar do café brasileiro. Depois, tá, de muito tempo, o Brasil parou de vender tanto café, entrou numa crise aí, aquele prédio ficou fechado por um bom tempo e foi no ano de 1998 que ele foi aberto, aí sim, para ser um museu. E esse museu, gente, eu não sei se vocês sabem, mas vem pessoas do Brasil inteiro para visitar e para tomar o cafezinho lá no Museu do Café. A gente acha que em Santos, turista só vem para ir na praia, né? O pessoal que vem de fora, a gente acha que ele só vem aqui em Santos para ir nas nossas praias. E, na verdade, muita gente, às vezes, nem passa pela praia. Quer conhecer ali o centro antigo, a parte ali da linha do trem, do bondinho, e, logicamente, ir no Museu do Café para tomar o cafezinho e reviver um pouco da história de 100, 120 anos atrás. Tá? Tudo bem? Vamos para as perguntas? Eu quero ver quem vai conseguir responder agora. Vamos lá? Sim. São 4 perguntas, tá, gente? São perguntas com alternativas, tá? Então, vou fazer a pergunta 1. Todo mundo pronto? Sim. Sim. Pergunta 1. Quando foram construídos os 260 metros de cais no porto? Aquelas pontinhas que eu falei para vocês. Vamos lá, as alternativas. 1789, alternativa A. 1800, alternativa B. 1892, alternativa C. Qual que é a alternativa certa aí, gente? Alternativa C. C. Mais gente? Todo mundo vai de C? Vamos conferir, então? Vamos ver, então, hein? Resposta? 1992. Muito bem, gente. Parabéns, a maioria acertou aí, hein? Não, porque tu falou C, tu não falou errado. Muito bem, tá certo, ó. A alternativa C de certa, certinha, gente. Vamos para a próxima? Vamos. Olha só. Sim. O que era feito... Desculpa, aqui tá errado, gente. É o que era feito na Bolsa do Café de Santos, não da Bolsa. O que era feito lá? Degustação de café? As pessoas iam lá para experimentar o café? Negociação do preço do café? Ou o café era guardado, era estocado lá? Qual que é a resposta certa agora? Aê! Estão prestando atenção. Muito bem. Parabéns, hein? Vamos para a terceira. O café vendido era produzido, plantado em Santos. Eu quero saber se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Bate na mesa. Ô, gente, calma. 10 de março. Vamos conferir. Gente, é B. Acertou quem falou a alternativa B. Tá? Mas não produzia. O clima e o solo de Santos não eram bons. Vendia aqui, tá? Vamos para a última? Sim. Quando foi inaugurada a Bolsa do Café? Não é o museu, a Bolsa. Vamos lá. 1922,
1933 ou 1944? Qual que é a resposta? 1922. Ah! 1922. Vamos lá. Resposta aí. 3, 2, 1. Muito bem. 1922. Muito obrigado, gente. Vamos agora. Voltei. Estou vendo vocês de novo. Oba, beleza, maravilha. E aí, gente? Gostaram? Quero saber se tem mais alguma pergunta aqui. Amém! Eles estavam super animados para essa aula. Eles estavam ansiosos. Tia, que horas que o professor vai entrar? Que horas que o professor vai entrar? Eu ficava toda a semana inteira falando: tia, hoje que o professor vai entrar? Tia, hoje que o professor vai entrar? Tia, hoje que o professor vai entrar? Eu ficava todos os dias falando isso. E você gostou, Alice? Eu gostei. Que bom, viu? Agora vamos às perguntinhas. Vocês não queriam fazer umas perguntinhas para o professor? Agora é a hora. Hora das perguntas. Nem sei por onde começar, meu Deus. Quem quer começar aí? Vamos lá. O Pedro, ele tinha mandado uma pergunta para mim. Tu lembra qual foi a pergunta, Pedro, que você tinha falado para a tia? Eu queria saber mais sobre os monumentos históricos de Santos. Ah, os monumentos históricos, né? Então, olha só, tá? Primeiro, sabe que o próprio museu chega a ser um monumento histórico, tá? Então, ele agora já está tudo dominado aí. E tem um outro monumento histórico que eu acho que é um bem interessante, ali que fica no Gonzaga. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Alguém tem ideia? Uma praça, alguém sabe qual que é? Vocês já estudaram sobre essa praça. Vamos ver Praça se da vocês Bandeira. lembram. Outra, uma que fica ali bem no meio, que tem um monte de loja perto. Praça da Independência. O Diogo Praça da Independência. Eu não sei se vocês talvez já tenham estudado isso, que a independência do Brasil, quem declarou foi o Dom Pedro I, né, o nosso primeiro imperador. E aquela praça ali tem a imagem dele lá, tá? É um monumento que tem a imagem dele. O que muita gente sabe é que foi o Dom Pedro I que declarou a independência. Agora, o que nem todo mundo sabe é que o Dom Pedro ele declarou a independência depois de uma viagem. Ele saiu aqui de Santos, subiu a serra e chegou lá em São Paulo. E lá em São Paulo, depois de ter vindo da viagem, quando ele parou para descansar, é que ele declarou a independência. Então, a praça faz homenagem a ele, tá? O imperador que declarou a independência depois de ter vindo de uma viagem daqui de Santos, tá? Mais alguém? Alguém mais? Agora é a hora. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para o professor? Eu não. Estão com vergonha? Alice, já lembrou o que você queria perguntar? Sim. Tá? Não lembro. Vergonha. Lembrou? Eu queria saber por que o Jardim da Praia, porque Santos, na foto que você mostrou, é cheio de prédios. E o Jardim da Praia, eles quiseram deixar sem prédios. Por quê? Ah, eu lembrei da sua pergunta. Eu lembrei, você tinha mandado essa pergunta já, né? Poder formar o teu peito. Tá com o bagulho aqui, não, tá bagulho aqui, esticado. Ó, eu vou responder para você por quê, tá? Bom, primeiro, a primeira resposta seria para a cidade ficar mais bonita. Lógico que um jardim deixa a cidade muito mais bonita. Agora, não é só por isso, tá? Santos, além de ser uma cidade que as pessoas ganham muito dinheiro com o comércio lá no Porto, Santos também é uma cidade que atrai muitos turistas. O turista, quando ele sai da cidade dele para ir para uma outra cidade, ele quer ir para onde? Para um lugar bonito, para um lugar que seja agradável.
agradável. Ninguém quer viajar para um lugar feio, tá? Então, Santos já tem uma beleza natural, que é a praia. Como tornar a praia mais bonita ainda? Deixar ela mais atraente. Aí que eles decidiram fazer todo aquele jardim. Mas a praia só não seria suficiente? Olha, podia até ser, mas aquele jardim da Praia de Santos é o maior jardim a céu aberto, ou seja, que não é um lugar fechado, que você tem que pagar para entrar, aqui do Brasil. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero ir no lugar onde tem mais flores no Brasil, vai para uma cidade, ou eu quero saber onde tem mais não sei o que no Brasil. Quando você fala que é o lugar que ganha em alguma coisa, é lá que as pessoas querem ir. E fizeram uma paisagem muito bonita ali. Eu adoro, não sei se você gosta também, tá? Mas sabe que tem gente que às vezes nem entra na areia, só passeia por ali porque acha realmente muito gostoso, muito agradável ficar ali, tá? Então, para atrair turista. E turista, quando vem com dinheiro também, né? Então é dinheiro que fica aqui na cidade, tá? Professor, Fala, Pedro. minha irmã não gosta de areia. Sua irmã não gosta de areia? Ela só gosta de ficar ela fala assim, se fosse a praia toda de cimento, ela sentaria todo dia lá na praia. Gosto, cada um tem o seu, né? Quem tem pergunta? Pietro? Fala, Pietro. Meu pai tá em Miami. Oh, que legal! Tá viajando para os Estados Unidos, que legal! E tá viajando só por casa para trabalhar, e depois a gente também vai. Ah, bacana, bacana. Viagem quando for. Mais alguém, gente? Não? Não? É Manoela, a irmã do Pedro, ali escondida, que não gosta de areia. Ali atrás dele. Já foi, Manu, deu pra ver. Eu acho que ela gosta mais de shopping, né, Manoela? Oi? Gosta mais de shopping, Manu? Mais de shopping do que de praia, eu acho, né? Não, é porque, tipo, eu tenho muita aflição de areia. Não sei, dá uma aflição muito estranha. Aí eu falo que se a praia fosse de concreto ou algo do gênero, eu iria pra praia todo santo dia. Tem gente que só vai por causa da areia, né? Porque gosta de pisar na areia, aquela coisa toda lá. No caso da minha mãe, aqui em casa é muita guerra por causa disso. Ainda mais quando é irmão ainda, né? Imagina. Você fica muito bem, eu adorei sua aula. Obrigado. Tá vendo? Não falei? Esse professor de história arrasa nas aulas dele. Eu aprendi a gostar de história assistindo as aulas dele. Imagina. Ela também é uma excelente professora. Vocês sabem disso, né? Imagina. Então, desde já, vamos agradecer ao professor Enéas. Muito obrigada, professor, por essa grande aula, esse aprendizado aqui para todos nós. Muito história. Muito legal. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Adorei. É muito legal saber sobre todas essas informações sobre Santos. Que legal. E agora vocês puderam aprender, né, mais alguns detalhes, né, da nossa história aí, com essa aula aí desse professor, que é muito bom naquilo que ele fala. Tá bom, Enéas? Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado, Verônica. Muito obrigada e pela prontidão, né? Eu sei que está no meio de uma turbulenta, um monte de coisa de prova, correção, fechamento de nota. Faz parte da vida, né, do professor. Faz parte da nossa vida. Muito obrigada, Enéas. Uma boa tarde aí para você. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Vamos continuar, galerinha? Viu? Ele deu tchauzinho e saiu. Gostaram da aula dele? Sim! Muito! Peraí.